noite, ou boa tarde, ou bom dia para você que estiver vendo a gente pós-live. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai trazer um tema que está vinculado a todo esse trabalho de reprogramação emocional, que são as travas que a gente cria na nossa vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho da onde vêm essas travas que a gente cria na nossa vida e que fazem que a gente fique preso a padrões repetitivos, criando sempre o mesmo tipo de situação, se envolvendo sempre com o mesmo tipo de pessoa. Por fim, a gente acaba sempre revivendo o mesmo tipo de coisa. Essas travas, elas fazem que a gente fique ali repetindo a mesma criação da nossa vida até a hora que a gente destrave, até a hora que a gente olhe para esse padrão e consiga elaborar, superar aquilo que está prendendo a gente naquele mesmo comportamento por muito tempo. Tá bom? Então, se você tá com a vida travada, você tá sentindo que as coisas não estão andando para você, que você tá sempre na mesma, fica aqui com a gente. Pode ser que a gente traga aqui conteúdo que vai te ajudar a abordar, a ter uma visão sobre isso, que te ajude a destravar a vida. Eu vou mandar convite aqui para mim. Estou mandando convite para a Adri, para ela entrar. Ela também mandou convite para mim, vou aceitar o convite dela, que eu não sei. Pronto. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem com vocês? Como você tá, Dan? Hoje falou que tá um pouquinho gripada, né, meu amor? Oh, meu Deus. Tô gripadinha, tava até meio fanha, mas aí eu tomei uma daquelas drogas fortes dos antigripais. Tô aqui, linda. Né? Deu um up. Deu um up na moral. Eu tô meio gripadinha, acho que todo esse movimento, pega ônibus, eu tô acostumada a morar no interior, eu fico aqui na roça a vida inteira, e aí a pessoa sai da roça e vai pra cidade grande, vai pra outra cidade meio grande, e aí, enfim, dá uma baqueada no sistema. Oi, Miri! Olha que aqui com a gente! Sejam todos muito bem-vindos. E é isso, eu vou ver se eu consigo fixar aqui no... Eu falei com a minha social media, de onde vêm as travas. Vai puxando aqui um pouquinho, que eu vou tentar fixar aqui. Ah, tá. Deu uma travadinha aqui e voltou. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas travas e o que está por trás delas, aonde elas começam, né? Porque, assim, ao meu ver, dentro de todos esses processos, a gente para porque a gente não está conseguindo olhar para algum ponto em específico. E um ponto em específico importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Não só o desenvolvimento intelectual, como o emocional e o espiritual, né? Às vezes, a gente precisa identificar qual é esse ponto. O que está me fazendo travar? Porque eu não estou conseguindo? Porque a gente identifica muitas vezes o que a gente quer, né? Às vezes a gente quer, vamos supor, um emprego novo ou uma promoção. E às vezes aquilo não rola. Você vai, estuda, se prepara, corre atrás, mas sempre que chega ali perto, aquilo não acontece, né? De fato. E aí você começa a se questionar e perguntar, né? Por que não está rolando? Por que eu estou travado aqui, né? E é para isso que a gente vai olhar para essas travas. O que pode ser essas travas? Se ela está no campo intelectual, porque muitas vezes a gente não alcança, porque a gente ainda precisa realmente de um preparo. Às vezes é no campo emocional, porque alguma emoção ali está travada, eu ainda não me sinto muitas vezes seguro para assumir aquela posição e isso reverbera. Às vezes, o emocional é o mais difícil de pegar, né, Dani? Porque fica muito no campo do inconsciente. Você não consegue ter clareza. Não é de entender, né? Não é de entender. Cada pessoa sente. Ela já entendeu. Não, eu não sou ruim, mas a pessoa se sente ruim. E isso que é o mais difícil de trabalhar, né? Não consegue enxergar qual é esse ponto, né? Por exemplo, vamos trazer um exemplo de pessoas mesmo. Às vezes você
Você quer, há pessoas que querem gravar, às vezes, fazer vídeo, vamos colocar isso que é bem simples. Às vezes ela chega ali e não vai, ela não consegue, ela se sente segura, ela se sente, não rejeitada, ela se sente insegura, envergonhada, né, para ir fazer aquilo ali. E é aí que a gente entra, descobrir emocionalmente o porquê ela não está conseguindo. Porque às vezes pode ser o quê? Uma trava de rejeição. Ela tem medo de fazer o vídeo, porque as pessoas vão ver, não vão gostar e ela vai se sentir rejeitada. Então, é um processo para cavar dentro da gente, descobrir qual é a nossa trava, né? É porque cada um tem a sua. Pode ser também ali um medo de decepção. Ela vai gravar o vídeo, aí ela não consegue, por quê? Porque no fundo, ela se sente com muito medo de decepcionar as pessoas. Cai novamente na rejeição, em ser rejeitado. Então tem que olhar muito profundo para encontrar qual é essa trava mesmo que a gente não está enxergando na nossa vida, né, Dan? Exatamente, né? E aí, às vezes, a gente conversa, pelo menos eu, nas conversas terapêuticas, às vezes a gente pega alguém que fala assim, ah, e aí, como é que foi na infância? Ah, minha infância foi boa, não tem nada demais, a minha relação com os pais é ótima. Mas acontece que, por mais que os pais sejam maravilhosos, a criança, ela é criança. Ela vai olhar para o mundo, vai olhar para aquilo que aconteceu e vai interpretar aquele acontecimento de algum jeito que distorce. Isso, assim, para quem está com a vida travada de alguma forma, né? Para muita gente, às vezes, não consegue fazer sentido o processo terapêutico com uma assistida, que é assim, que ela fala, eu não tenho nenhum problema, meus pais foram ótimos, a minha infância foi maravilhosa, eu não me lembro de nada ruim. E não é questão de lembrança, né? São memórias, são registros de memória, onde a gente coloca uma informação no banco de dados do inconsciente, aonde porque eu chutei o pé da cadeira, eu me sinto uma droga, e aí eu vou levar essa informação para o resto da minha vida. Eu sou uma droga porque eu não devia ter chutado o pé da cadeira. Às vezes não aconteceu nada, realmente. Mas a gente traz aquela informação com a gente, e essa informação vai muito além do entender, vai para o campo do sentir, ficar alojada ali naquela emoção. Seja porque a conjunção dos astros naquele dia, no mapa astral, era uma coisa, com a lua do emocional, e ficou registrada na criança. Às vezes, tipo, um azar cósmico mesmo. Não aconteceu nada demais, mas ela pegou aquilo para ela, e levou e está levando aquela interpretação até o dia de hoje. E aí, porque aquilo é uma verdade tão absoluta para ela se prende dentro daquela informação. Porque ela tem a necessidade de sobreviver. Todas essas informações que a gente aloja no nosso banco de dados é basicamente uma maneira que o nosso sistema encontrou de sobreviver por algum motivo, né? É importante guardar aquele registro. A gente acha, né? A gente acha que precisa guardar aquele registro, aquela memória, que não é uma coisa que eu lembro, é uma memória que está ali naquele banco de dados inconsciente. E aquilo eu levo para a minha vida. É a maneira que o meu sistema encontrou de sobreviver, seja lá qual for o desafio que ele precisa sobreviver. Faz sentido para você, Lili? Isso faz sim. Eu estava falando e eu estava pensando justamente em mim. Eu gosto de trazer assim, porque fica bem claro para mim e eu consigo explicar melhor. Eu lembro que eu me sentia muito rejeitada quando eu era pequena. E o que passava na minha cabeça, né? Era que o outro sempre era melhor do que eu, né? Eu era criança, mas era assim que eu realmente me sentia. Só que a gente vai crescendo e a gente não dá muita bola, porque eu sentia lá quando era criança. Ah, porque a gente cresce e acha que aprendeu tudo. E aí a gente só vai começar a prestar atenção quando a vida da gente começa a dar uma empacada, né? Aí você fala, não, tem alguma coisa errada. Aí você vai prestar atenção em como você se sente. Por que que você está travando? Que cai naquilo que eu falei logo no começo. Você começa a questionar, não, mas tá, eu me preparei, eu estudei, tá tudo certo. Por que que eu não estou conseguindo fazer?
aquilo começa a te dar um vucu-vucu. Por quê? Porque realmente o universo, a vida, vai trazer a oportunidade de você olhar para aquilo que realmente tem que olhar. No meu caso, é no campo emocional. Eram emoções que eu trazia e que eu não queria nem olhar, porque, tipo, a gente, para olhar para aquilo, você tem que reviver alguns momentos difíceis, onde você entra em contato com a sua emoção, com o que está no seu campo, com o que aconteceu com você. E às vezes você cai em memórias onde você realmente sente como que era, como você se sentia e por que que aquilo começou a acontecer. E como você está arrastando aquilo, está empacado. Gente, eu estou lembrando da Márcia esse final de semana. É burrice, fica empacado na burrice ali porque não quer olhar. Né? E justamente, né, a gente fica empacado ali porque resiste muito de olhar para uma questão que precisa elaborar. Igual você falou, a gente precisa ressignificar, contar uma história diferente, porque a emoção está presa completamente naquela historinha. Então, se você não olhar para ela para entender, poxa, eu me senti dessa forma. Eu me senti, mas a história não era bem aquela, aquilo estava em mim, não estava nas questões nem nada. Para você compreender qual é a sua verdade, você não sai do lugar. Aliás, né, a vida vai dando uma pegada cada vez mais forte para você olhar, né, Dan? Exatamente. O Hélio está perguntando aqui. Vale também para os relacionamentos? Vale, exatamente. E tudo que acontece dentro de mim, na verdade, assim, tudo que acontece fora de mim é uma resposta àquilo que está dentro. Então, quando eu me relaciono, as pessoas vão me devolver aquilo que eu estou oferecendo para elas. Eu tive uma questão recente com uma pessoa que é muito chegada a mim, uma pessoa muito querida da minha vida, que, eu tô precisando, tá mal, tava desequilibrada, e aí e entrou em desequilíbrio por quê? Porque eu não consigo gente séria para trabalhar, e aí eu não consigo, eu tô crescendo, eu trabalho, faço a minha produção do meu trabalho, e aí na hora de entregar o que eu tenho para entregar, não vem ninguém para me ajudar, ninguém leva a sério, ninguém dá conta da demanda, eu crio demanda, e aí na hora de entregar, ninguém entrega. Ele estava me falando da seriedade das pessoas com o trabalho dele. E aí eu falei, então, vamos lá, vamos entrar, vamos começar a tratar isso aí, vamos fazer uma sessão, vamos fazer uma consulta para a gente olhar o que está embaixo disso. E aí a pessoa marcou comigo o horário umas 3 vezes, então não apareceu. Aí eu falei, olha, independente de tudo, eu vou estar sempre aqui para você, porque eu te amo. Agora, dá uma olhada só, você está aqui, a sua queixa ninguém leva a sério o meu trabalho. E você? Você está levando a sério o trabalho dos outros? Qual é o seu comprometimento com o trabalho dos outros? Porque, embora seja uma pessoa da sua vida que te ame, esse é o meu trabalho. Né? A gente está fazendo uma sessão paga, é o meu serviço isso. Você, quando faz isso comigo, marca um horário no mesmo dia, não foi assim, semana passada na porta, assim, então vamos fazer hoje? Vamos fazer hoje, daqui a 4 horas. Não, vou me organizar, daqui a 4 horas eu estou pronto. E sumiu. Né? E aí depois falou, não. Aí ele, dá para fazer agora? Eu falei, não, não dá para fazer agora, porque eu tenho que fazer um atendimento agora. Mas depois desse atendimento eu consigo te encaixar. Vai estar meio tarde e tal, mas você está precisando, vamos. Você apareceu para atendimento? Eu também não. Aí eu botei o texto, eu falei, quanto que você está levando a sério o trabalho dos outros? Você sabe que esse é o meu trabalho e você sabe que é um trabalho bom, porque ele já passou pelo processo. Então, assim, o universo, tudo que acontece, esse resultado desses padrões que vão se repetindo na nossa vida, são uma resposta daquilo que está dentro. E sim, o outro que está no meu caminho vai me trazer uma resposta daquilo que eu estou trazendo. Por mais que isso seja dolorido, por mais que isso incomode. Sempre é uma resposta daquilo que está dentro de mim. Seja qual o que for aquilo que está dentro de mim. Mas é muito difícil da gente entender, que eu sempre vou bater na tecla do julgamento. A vida vai colocar a gente numa cadeira onde a gente vai ser forçado a parar de julgar. Quando a gente é criança, em algum momento a gente diz o pai estava errado, a mãe estava errada, não devia ser assim, não devia ser assado. E aí a vida vai te botar naquela cadeira onde você julgou que aquilo era errado, para ver se você vai fazer exatamente aquilo que o pai ou a mãe fez, ou se você vai fazer diferente. Para parar de levantar a bandeira, para aprender que não tem que
julgar os dois. Mas sim, é pro relacionamento. Tudo que tá ali no inconsciente, que você tá vibrando, que você tá fazendo, que você tá se repetindo na sua vida, vai refletir nos relacionamentos também, sempre. Isso daí nunca é só um lado Principalmente, da coisa. principalmente, eu não vi o nome dele, estou sem aqui enxergar os comentários, mas principalmente porque assim, ó, todo relacionamento começa com relacionamento consigo mesmo. É muito difícil você ter um bom relacionamento externo se você não tem um bom relacionamento interno. Por quê? Porque você vai acabar projetando no seu companheiro muito daquilo que você sente. No caso que a Dani trouxe, ele estava projetando nas pessoas aquilo que ele não consegue fazer com ele mesmo. A Dani foi um instrumento na vida dele para ele entender a falta de compromisso e muito mais a falta de compromisso consigo mesmo, porque ele não conseguiu se comprometer com o tratamento que era para ele, se colocar como prioridade. Então, quando você não faz para si mesmo, é muito difícil você fazer para o outro. Ou você faz e está mentindo, porque não é real, você não tem aquela frequência se você não pratica consigo mesmo. Então a gente acaba projetando no outro muito dos problemas, dos sentimentos, das emoções mal resolvidas, das dores que a gente sente. Quer dizer, eu não consigo resolver, eu responsabilizo o outro. Mas no fundo, quando a gente vai cavando e descobrindo, a gente vai descobrindo a própria responsabilidade daquilo. Eu não estou conseguindo ir adiante aqui, aí eu, para não encarar aquilo e não ter que se movimentar muito, porque a gente é meio assim, isso já vem da pré-história, né? A gente tem esse repouso maior, né? Então a gente tem que sempre estar colocando ação, movimento, buscando ajuda para se movimentar e sair desse lugar de estar parado, justamente porque a gente responsabiliza as pessoas. A gente olha muito para fora e deixa de olhar para dentro. Os nossos olhinhos estão para fora, como eu gosto de dizer, a Márcia já dizia, né? A gente olha para o outro, a gente olha para a vida do outro, para aquela situação, mas percebam, olhem para a vida. Quando vocês olham para o externo, tragam isso para o interno. Tudo aquilo que te afeta fora está aqui dentro, porque está afetando você, está dentro de você. Tem um monte de pergunta aí, você quer ler, Dê? Eu não consegui A Ivy abrir. está perguntando assim, como faz? A Ivy está perguntando, como faz quando é terapeuta ter consciência expandida e não morrer de raiva de uma pilantragem dessa? Então, Ivy, não é pilantragem. A gente que é terapeuta, a gente tem que entender que as pessoas que procuram a gente estão em dor. Pessoas desequilibradas, a gente está sujeito a passar por isso mesmo. Não pode ter raiva. A gente tem que estabelecer limites, né? E aí é entrar no acordo, dar uma dura na pessoa. E muitas vezes a pessoa vai querer sair do processo, quando você dá uma dura dessa, ou a pessoa acorda e entra no eixo, né? Tipo, ó, mais uma vez dessa, você vai pagar a sessão para mim sem ter comparecido. Porque, enfim, tem um limite, né? Você marca a pessoa num processo de 2, 3 meses, às vezes anos, vai ter um furo ou outro e a gente releva. Mas quando começa a entrar no clima de estar fazendo, né, acontece uma vez, aí a gente já dá um toque, ó, não pode acontecer isso, você vai ter que pagar meia hora. Mas ficar com raiva a gente não pode ficar, porque a gente tem que entender que o outro está na dor dele. A gente pode até ficar com raiva, vai dar raiva. Assim, eu não vou me corroer de raiva, vou sentir aquela raivinha, ai, que prova corrida, pronto aqui. Não veio, paciência. Se eu ficar morrendo de raiva, aí o problema é meu, entende? Aí já sou eu que tenho que olhar por que eu estou com tanta raiva assim. Será que sou eu que estou com mais vontade de passar pelo processo que o próprio assistido? Aí eu fico frustrada? Então, o meu cálculo está errado aí. Eu não posso querer mais do que a pessoa que está indo fazer o processo. É a pessoa que tem que querer. Mas a gente precisa realmente, quando a gente trabalha como terapeuta, entender que vão vir pessoas desequilibradas. E aí a gente está sujeito a passar por esses desequilíbrios. Então, combinado não sai caro. E a gente combina direitinho e afina as expectativas e como funciona e como não funciona com as pessoas de acordo com o andar da carruagem. Não tem muita outra escolha, não. É deixar rolar e estabelecer o limite.
Isso. E outra coisa, muitas vezes a gente fica com raiva assim, e tudo bem? Ué, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais conversa entre nós, parceiras, né, do espaço, humanidade, é justamente isso. A gente não deixa de ser humano porque a gente é terapeuta. A gente, sim, está comprometida com o nosso processo, a gente passa frequentemente por tratamentos, então a gente está sempre trabalhando e estudando. Só que nós temos os nossos processos. Então, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu choro, eu tenho problemas, e isso não me desmerece para ser terapeuta, né? Porque a minha potência é ajudar o outro. E isso, nenhum problema da minha vida vai tirar a minha potência, que é justamente essa, para que eu me preparo, para que eu desenvolva, preparo e desenvolvo, assim como todas as minhas colegas. Entendeu? Então, sair dessas dores, gente. Ah, preciso estar tudo resolvido 100% perfeito para mim poder fazer alguma coisa? Não, lógico que não. A gente vai caminhando no processo. A gente vai melhorando. Quanto mais a gente faz, mais habilidade a gente cria. Mais fácil vai ficando os nossos processos. Por quê? Porque eu estou praticando, né? Quanto mais eu pratico, melhor eu fico, mas eu não tenho que esperar estar boa a zona lá, com a vida perfeita para trabalhar. Imagina, se fosse assim, ninguém trabalhava, né, Dani? Então, as Então, travas. voltando pro tema da live, que é da onde vem as travas, de novo, o que vai travar é o que está na sua cabeça, né? Você cisma com o Eu ia negócio, concluir daí vem justamente isso, que é uma trava, né? Que as travas que a gente vai colocando é justamente essa. Às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça, um raciocínio, uma ideia, acredita naquilo e fica travado. Muitas vezes a gente tem que desfazer justamente esses conceitos, essas ideias que a gente carrega a vida inteira. É isso que às vezes trava a gente de ir para a vida. Acreditar que precisa estar perfeito e muitas vezes não. Não precisa estar. A gente pode lidar com as coisas e ir aprendendo. E não se paralisar por causa dessas questões, né? É, exatamente, né? A gente coloca ideias fixas sobre como as coisas devem ser, a gente pré-estipula que tem que ser assim e aquilo acaba se tornando uma prisão. Uhum. No entanto, a gente precisa aprender a realmente estar presente para o acontecimento do agora. Porque às vezes uma conclusão que a gente toma, que a gente carrega por uma vida inteira, dependendo do momento que você está vivendo, uma coisa lá de trás não é apropriada agora. A atitude sua lá de trás serviu para você resolver o que precisava resolver lá, mas você não precisa carregar isso como conclusão perpétua para toda a sua eternidade. Mas as pessoas se prendem a certas conclusões, a certas interpretações e vão carregando aquela bagagem pesada de que tem que ser sempre assim, e elas não conseguem se soltar para a vida e vão se sentindo inapropriadas. E quando elas não encaixam dentro daquele modelo ideal, daquilo que deveria ser, quando elas mudam daquele modelo, porque a gente está sempre em transição, a gente está sempre mudando, evoluindo, a gente fica preso àquele modelo. E aí eu mudo e aí eu vou me sentindo apropriada. E aí volta aquele senso de eu não tô valendo, de menos-valia, de inapropriação, de baixa autoestima. A pessoa começa a se julgar, ela começa a se chicotear porque eu não estou encaixando no padrão que eu criei para mim há 10 anos atrás de perfeição. E a gente está sempre em transição. Por isso é tão importante a gente estar muito atento ao não julgamento. Porque tudo que eu julgo, quando eu estipulo tem que ser do jeito, eu estipulo tem que ser de outro, eu estipulo tem que ser assim, ou assado, cozido, moído, a gente fica preso naquilo. A gente precisa entender que tudo é transitório, as coisas acontecem, a vida vai passando e cada momento é um momento. Então eu preciso estar solto e não julgando principalmente o outro. Que, ele fez diferente de mim, então a pessoa é errada. Não, a gente não sabe as dores e as perspectivas, as histórias de cada um. Todos têm a mesma necessidade de ser amado, de ser acolhido, de ser respeitado na vida. Dentro de cada um tem um banco de dados que vai dar resposta à vida
para agir daquilo que ele acha melhor para si. E a gente precisa aprender a respeitar. Se a gente quer ser amado, a gente precisa também aprender a respeitar o que o outro escolhe na vida dele. E não estar ali julgando, porque você fica botando um tantão de energia ali, dizendo que aquilo está errado, que não devia ser assim, que não podia ser assim, e isso vai travar a sua vida. O que mais trava, né, de onde vem as travas da vida, é principalmente o julgamento, a ferro e fogo dessas ideias rígidas, dessas ideias fixas, de que tem que ser assim, e tudo que está fora disso está errado. E aí a vida trava e a pessoa não sabe por quê. E aí a vida coloca a pessoa para fazer exatamente o contrário daquilo que ela está dizendo que todo mundo tem que fazer. Aí ela faz o que ela tem que fazer para sobreviver e entra num processo de culpa. Aí você vive a vida com culpa e a vida está travada. Então precisa realmente olhar para isso e ir rompendo todas essas ideias fixas de que as coisas têm que ser do jeito que eu quero. As coisas são como são. Olá, tem uma pergunta bem interessante que eu queria responder, do Hélio. Ele coloca assim: tenho muita dificuldade para assimilar a terapia. Como saber se é preciso também um tratamento psiquiátrico em conjunto? Eu acho, Hélio, na minha opinião, isso é o que eu acho, que os tratamentos eles podem se conciliar. A psiquiatria, ela é indicada quando isso já está afetando o seu dia a dia, de uma forma assim, a realmente paralisar a sua vida. Por exemplo, ao ponto de você não estar conseguindo ir trabalhar, porque você está se sentindo muito mal, você não tem ânimo, você não consegue levantar da cama, você está muito triste, onde o seu corpo já sente toda essa dificuldade. Então, é óbvio que se você está nesse patamar, a primeira pessoa que você tem que procurar é o psiquiatra. Por quê? Você está numa crise. E quando você está numa crise, a medicação, ela é fundamental para ajudar você a sair. Por quê? Porque nosso corpo responde também. Tem que fazer uma pesquisa, fazer exames para identificar, às vezes é falta de alguns... tem que fazer essa pesquisa do corpo primeiro, para depois aprofundar um pouco mais. Você tem que sair da crise. O primeiro passo é esse. E nesse ponto é o médico que vai te ajudar, né? A tomar uma medicação, a ser orientado, a fazer os exames para realmente diagnosticar pelo que você está passando. E assim que você se sentir um pouco melhor, né, estabilizado um pouco, você consegue buscar uma terapia que vai o quê? Acrescentar, vai somar, vai te ajudar. Então, assim, um complementa o outro, mas quando o seu corpo já está sentindo essas dificuldades, é fundamental buscar um médico. Exatamente, porque se você já desequilibrou o seu sistema hormonal a ponto de não estar conseguindo responder à vida, a ponto de não estar conseguindo realizar as suas tarefas, está extremamente estressado, reativo, brigando com todo mundo, ou está muito prostrado, não consegue ir fazer o que tem que fazer, realmente já bagunçou o sistema hormonal. E aí você precisa tomar algo externo, que é só o psiquiatra que pode realmente aceitar isso, para você ter um equilíbrio temporário, porque remédio sozinho não funciona. Já vi muita gente também quebrar a cara achando que a resposta é remédio e não fazer nenhum trabalho terapêutico paralelo para ir resolvendo isso internamente. Porque tem um tempo, depois de um certo tempo, a medicação já não funciona. Você precisa realmente encontrar meios de lidar com a realidade e ir um pouco soltando a medicação. Pode se tornar dependente da medicação. A medicação, ela é importante sim, mas ela é uma muleta. Né? A muleta a gente usa quando quebra a perna para se equilibrar até a perna sarar. A medicação é a mesma coisa. Eu estou doente mental e emocional. Eu tomo remédio para conseguir caminhar na vida. Mas eu não posso usar muleta para sempre. Eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas. Então, no seu tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas aos poucos, precisa ir soltando essa medicação, encontrar o seu processo terapêutico para que você consiga organizar a sua psique, organizar o seu sistema, as suas emoções, a maneira que você elabora os acontecimentos. Normalmente tem que soltar muita coisa do passado, tem que soltar muita mágoa, muita carga. Por isso o julgamento trava tanto, que a gente acha que o pai ou que a mãe fez errado, cada um faz o que pode, do jeito que consegue, dentro do seu próprio corpo de dor. Cada ser tem a sua dor para lidar e a gente está ali junto
Então a gente precisa ir fazendo as pazes com todo o passado, soltar. Cada um fez o que conseguia, do jeito que sabia, para que eu consiga estar presente, para que agora e carregar só a minha bagagem, não aquilo tudo que me fizeram porque está errado. Isso tudo a gente precisa encontrar um jeito de soltar. E é a terapia e as suas várias facetas que consegue te ajudar a ir soltando essa bagagem. Mas só, eu quero frisar aqui para não se iludir de que vou tomar remédio e vai resolver. Vai te ajudar por um período, mas você precisa fazer um trabalho Mas assim, paralelo eu vou para colocar uma mudar. vírgula aí, na minha opinião. Estou para terminar. Você precisa fazer um trabalho paralelo para mudar dentro de você alguma coisa para você conseguir caminhar sozinho e estar livre dessas situações. Pode falar, Adri. Eu acho que cada caso é um caso, né? Porque tem pessoas assim que caminham durante muito tempo com medicação e terapia. E muitas outras coisas também. Às vezes esporte, cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu processo. E isso tem que ser avaliado individualmente, né? Tem pessoas que continuam a vida inteira tomando remédio porque precisam. Existem distúrbios que necessitam de medicações e tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. A pessoa pode continuar tomando e fazendo também um processo terapêutico. Às vezes não se dá bem com o processo terapêutico, mas faz o quê? Trabalha com artes ou às vezes se encontra dentro do esporte. Cada um tem a sua verdade. Eu acho que a vida vai trazer o caminho para as pessoas, vai apresentar aquilo que vai fazer sentido para ela, né? Então, assim, as coisas se somam. Pode ser floral, pode ser religião, muitas vezes, né? Cada um vai encontrando o seu caminho, cada um vai encontrando a sua verdade. E o bacana é isso, a gente buscar o que faz sentido dentro da nossa vida, no nosso processo. Principalmente está se cuidando, né? E às vezes é com remédio. Eu conheço pessoas que realmente precisam do remédio, mas que fazem também acompanhamento psicológico, às vezes fazem acompanhamento de terapia, às vezes param um pouco, fazem outra coisa. Então, é encontrar realmente o que faz sentido para você e com a orientação do profissional junto, né? Sim, mas eu acredito que a lógica do que eu estou tentando trazer aqui é justamente isso. Só tomar o remédio. Eu já vi muita gente achando que a resposta estava só em tomar remédio. E chega uma hora que o remédio sozinho não dá mais vazão. Então, algo precisa ser feito paralelamente, você está certo, um processo artístico, religioso, seja qual for, mas uma maneira de ir trabalhando isso dentro da pessoa. A Joana Pereira está falando aqui, ó. Tomar a medicação para reequilibrar e fazer terapia para compreender como entramos nesse processo depressivo. Exatamente. Então, assim, fazer algo em paralelo. Porque é como a gente fala, só passar pela terapia vai resolver? Se você não mudar nada na sua vida, não. Capaz de você fazer 20 anos de terapia e não mudar nada. A terapia não está funcionando. Por quê? Porque cabe a você tomar alguma ação para uma superação daquele processo que está te atrapalhando. Você precisa encontrar meios de, novamente, a realidade vai vir e você começa a fazer escolhas diferentes. Não que você vai lá e faz, mas você carrega isso dentro de você de uma maneira diferente. Você começa a estar ao seu lado e busca interpretar aquilo que a realidade te traz de uma forma mais neutra. Você passa a ser seu amigo. E aquilo aconteceu porque eu merecia. Não, aquilo aconteceu porque o outro tinha um interesse diferente do seu e resolveu caminhar numa direção diferente da sua. E não, me abandonou porque eu não sou boa companhia. Não, a pessoa só escolheu fazer um outro caminho na vida dela. E aí a gente começa a interpretar os acontecimentos de uma forma que a gente se apoia mais. E não ficar se detonando, não ficar se denegrindo porque não deu certo uma relação, ou não deu certo uma amizade, ou não deu certo uma parceria, ou um trabalho. Não deu certo porque não deu certo. E não porque tem algo de errado comigo. A gente tem a tendência de trazer pra gente algo errado. E numa relação, tem sempre duas pessoas. Se uma relação não deu certo, é porque teve uma parte minha que não estava legal, que não deu certo, e tinha uma parte da outra pessoa que também não deu certo, que não deu match, não combinou. Mas agora, eu carregar para mim que eu sou uma perdedora e que eu tenho algo de muito errado, porque eu não consegui fazer aquela relação dar certo, isso que não pode. E é aí que o processo terapêutico vai te ajudar a trazer uma nova visão, uma nova abordagem, para você não ficar se travando tanto. De novo, voltando para o tema da live. Isso vai trazendo travas. Quando eu começo a me julgar, novo julgamento,
Quando eu começo a me julgar como sendo uma pessoa toda errada, uma pessoa ruim, uma pessoa incapaz, aquilo vai gerando um sentimento dentro de mim e fica preso no meu campo. Então eu fico numa prisão emocional que foi criada pela minha mente e que eu não consigo sair para lugar nenhum, não consigo iniciar nada na minha vida, eu não consigo tomar novos passos, eu não consigo virar a página, eu fico presa naquilo porque eu estou preso dentro daquela ideia que criou uma prisão emocional que não me deixa fazer mais nada. Eu estou travado dentro daquele lugar que nada dá certo para mim, que eu sou fraco, que eu sou inapropriado, que eu sou incapaz. Não sai daquilo. Então a gente precisa ir mudando as interpretações e estar nos acolhendo, nos apoiando e trazendo novas perspectivas para a vida para que a gente consiga caminhar mais leve, que a gente consiga estar do nosso lado. Né, Lili? Isso mesmo, e é justamente por isso que a gente está aqui, a gente está trazendo para vocês uma oportunidade, né? A gente está fazendo a jornada de libertação emocional, que traz a reprogramação emocional, que é uma técnica que ajuda você a entender ou até perceber quais são essas suas travas, e muitas vezes ressignificar. Se é uma trava mental ou emocional, tem algumas pessoas que acessam o campo mental e percebem, puxa, eu estava ali pensando, eu pensei minha vida inteira daquela forma e não era bem aquilo. E ela consegue ressignificar, ou ela às vezes chega no momento que ela fala, nossa, cheguei numa emoção, entendi perfeitamente por que eu me sentia daquele jeito. Então é uma técnica incrível que ajuda você a perceber a sua verdade, encontrar a sua verdade, para assim ter a oportunidade de fazer esse movimento. Poxa, eu estou sempre batendo nesse mesmo ponto, eu estou travado aqui, e agora eu entendo por quê, ou se não assim, eu estou entendendo melhor o meu sentimento, o que eu preciso para melhorar. Ela traz a oportunidade de você ter mais clareza sobre si mesmo, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, para que você possa buscar movimentos que te ajudem a destravar, né? Então é muito gostoso de fazer, o resultado tem sido maravilhoso, eu estou muito feliz, as pessoas estão se identificando, conseguindo rever muitas questões, limpando mesmo, trabalhando muitas das emoções que elas têm. E tá sendo muito bom. Então, hoje tá com preço de Black Friday, né, gente? Ai, que delícia! Bem baratinho para vocês. Quem quiser participar hoje à noite, a técnica de 125 tá saindo por 89. Fala comigo que dá tempo, porque vai ser hoje às 8 horas da noite, às 20 horas, né? Tem o mapeamento do financeiro também, que está com uma oferta especial, que é uma sessão bem profunda, para você poder olhar para essa questão financeira da sua família, reconhecer esses padrões, as suas emoções, seus sentimentos. Também está com um preço super bacana de R$300, está por 175. São 2 horas de sessão, é muito bom. Então, quem quiser, é só entrar em contato, né? É a oportunidade, são técnicas, assim como o remédio, a gente traz essas pílulas, esses tratamentos que ajudam a gente, às vezes, sair de uma crise, às vezes, sair desse lugar que a gente está compreendendo a nós mesmos. Né? É um tratamento, é um cuidado consigo mesmo, né? Então, quem tiver interesse, manda pra gente, que tá muito legal. Né, Dan? Tá sendo muito gratificante, né, trabalhar com todo esse processo da reprogramação emocional. Eu falo que eu estou na fase de lua de mel com a técnica. Tudo é descoberta, cada vez que a gente aplica, as pessoas vão trazendo feedback delas, né? E hoje, a técnica que a gente vai fazer hoje, que é a técnica do foguete, é uma técnica de alto impacto de reprogramação emocional. E é literalmente para soltar essas travas, para abrir realmente pessoas que estão ali presas a alguma coisa que aconteceu, não passou em alguma prova, não conseguiu aquele emprego que queria, ou teve alguma decepção de relacionamento, e está presa ali naquela história, não consegue virar a página e andar para frente. A técnica de reprogramação foguete, ela vai ajudar a soltar isso, e a reprogramar essa sensação derrotista, essa coisa de que eu sou uma derrota, que eu não valho nada, de que eu não tenho nada de bom, e de tirar eu sou daí. rejeitada. E, paralelamente, precisa ir fazendo esse trabalho também do nosso campo mental, de trazer crenças edificantes, né? Outra coisa também que gera muita trava, né? A relação não deu certo, né? Terminou a relação. E aí a pessoa olha e fala assim, não deu certo porque eu sou uma porcaria. Não deu certo
porque ele é um traíra, não deu certo porque ele não vale nada. E aí a gente fica querendo adivinhar o que está acontecendo na cabeça dos outros. A gente fica querendo adivinhar, em vez de olhar para a realidade e falar assim, não deu certo, não deu certo. Acabou o que tinha que acabar. Aceitar a realidade como ela é e não querer impor, não querer ficar adivinhando que o outro terminou comigo porque o meu cabelo não é louro. Enfim, a gente vai inventando tanta coisa que aí distorce a realidade. A realidade é, a relação não deu certo, terminou. Mas aí a gente vai trazendo aquele monte de interpretação maluca, dizendo que o outro não quis ficar comigo porque eu fiz aquilo e aí aquilo estragou a relação toda e nunca é uma coisa só. Às vezes a pessoa só tem um interesse diferente, está pensando em morar em outra cidade no ano que vem e não te contou. Ah, mas ele não me contou. Talvez não conte, talvez não vai contar nunca. O grande princípio aí para a vida destravar é aceitar a realidade como ela é. Aconteceu o que tinha que acontecer e tá tudo bem, eu vou aceitar isso. E não ficar brigando com a realidade, né? Porque é o que você não gosta. Aí você fica brigando com a realidade e se frustrando, porque ninguém vai vir te explicar o que aconteceu. Aconteceu, solta, deixa aí. Né, Dri? Você estava falando, e aí eu estava lembrando de umas pessoas que às vezes assim, né? Elas terminam um relacionamento, acontece alguma coisa e acaba, e uma pessoa vai, caminha a vida, encontra outras pessoas, vai casar, vai viver, e a pessoa fica ali, parada naquela dor, não consegue sair daquela dor, paralisa a vida, ó, e fica naquele sofrimento, nutrindo aquela dor e não consegue sair dali. Tem um monte de gente que fica assim. Até dor de trabalho também. Às vezes acaba um relacionamento de um trabalho. Ah, estava há muito tempo. Aqui no Brasil tem muito disso, né? Que a gente tem o pessoal, às vezes, que trabalha anos numa empresa e quando sai, quantas vezes eu vi pessoas sofrerem muito. Trabalhou anos na empresa e quando sai, ela não consegue sair daquele lugar. Né? Ela acaba sofrendo muito a perda desse relacionamento com o emprego. Né? E aí ela não consegue arrumar outro emprego, ela entra num estado depressivo também, é término de relacionamento. Mas tudo para quê? Para conseguir olhar para si. Por quê? Ela estava tão dependente de uma situação, tão dependente de um lugar só, por que ela não consegue se abrir para novas oportunidades na vida? Né? Então, eu acho que dentro de tudo isso que a gente conversou, o que eu tenho de falar é assim, prestem atenção na vida de vocês, olhem para as áreas da vida de vocês e percebam se caso vocês estão paralisados ou dependentes ou travados mesmo, né? E busquem ajuda, seja ela qual for, qual vier no seu caminho. Vocês estão aqui, pode ser que seja a nossa ajuda, né? Tomara. Mas busquem ajuda para conseguir continuar caminhando na vida. Não se deixem paralisar, né? Para ter novos ares, novas possibilidades e sair realmente da dor, porque às vezes a gente fica parado no drama. E eu tô falando isso porque, ó, rainha do drama que tá falando. Passei muito tempo da minha vida parada no drama. E assim, eu falo drama porque dói, dói. Dor é certa, vai doer. Só que o drama é quando a gente fica nutrindo aquele sofrimento. Ai, se colocando no lugar de vítima, se colocando no lugar de incapaz, eu sou rejeitada, nada dá certo, ninguém gosta de mim. Às vezes a gente descobre que não é nada disso, gente. Nada disso, que a gente está falando mentira para a gente mesma, a gente está acreditando numa ilusão que a gente construiu. E o nosso papel como terapeuta, às vezes, é ajudar vocês a perceber essa ilusão, para que vocês possam ter possibilidade de construir a sua verdade, fazer de uma forma diferente. Né? É essa a nossa função. Tem cicatrizes que demoram mais a fechar. Sim, existe cicatrizes que demoram. Mas o quanto às vezes a gente fica nutrindo algumas cicatrizes em vez de deixar realmente elas fecharem. Às vezes a gente vai lá e fica nutrindo aquilo ali. Às vezes a gente realmente tem que deixar ela curar. Né, e dar um passo para frente, mas às vezes tem alguma coisa que você precisa olhar ali ainda. Né? Por que que não está cicatrizando? O que está sangrando ainda? A dor é sua. Então tá em você. Percebe? Tá em você aquela cicatriz. Então tem alguma coisa ali que você precisa ainda olhar e curar para que aquilo realmente cicatrize.
Mas se você deixar ela ali só ir colocando curativinho em cima, não vai rolar, né? Às vezes tem que enfiar o dedo, cutucar um pouquinho, tirar o que tá lá. Dói, mas é o que cura. Que é diferente de remoer, né, Adri? As Uhum. pessoas têm, às vezes, uma tendência muito forte a estar ali remoendo, né? A dor doeu, bateu, machucou, tem uma ferida ali, e a pessoa só fica ali remoendo. Que aquilo foi meio injustiça, que não podia ter feito comigo, que não devia ter feito, que está errado, e pode até realmente ter sido uma injustiça, mas de que adianta você ficar ali remoendo por sempre tempo? Né? A gente precisa realmente trazer essa nova abordagem de que ninguém fez com o intuito de prejudicar a sua vida. Aconteceu como aconteceu, porque a pessoa provavelmente estava ali em dor, a pessoa que bateu, fez do jeito que dava para ela fazer, seja lá o que for, por mais que a pessoa tenha te maltratado, ela fez o que ela sabia fazer para sobreviver naquele momento que ela precisava daquilo. E aí a gente conseguir olhar para isso de uma maneira não tão pessoal, porque dói. Eu entendo que certas coisas acontecem, eu já passei por isso, onde as pessoas atacam, a gente se sente atacado pelo outro, o outro não deveria ter tomado vantagem desse jeito. Mas de que eu pegar aquilo e ficar remoendo aquilo, e que sacanagem, e que eu não devia, aquilo só alimenta mais dor dentro de mim. Quando eu consigo olhar para aquilo no entendimento de que o outro fez o que ele sabia fazer, ele não conseguia fazer melhor, é uma pessoa que está sofrendo, que está em dor, eu não quero mais essa dor. E aí eu busco meios de soltar isso e de tentar, de aceitar que isso aconteceu e deixar para trás. Não ficar carregando essa bagagem. E é para isso que serve o processo terapêutico. Ele vai te ajudar a amenizar, a soltar isso e não ficar só lá remoendo aquilo. Quando a gente está com os amigos, a gente reclama, a gente vai falar, a gente vai falar de novo. E muitas vezes os amigos não sabem o que te responder, eles não sabem como te ajudar com isso. E é a hora que o terapeuta vem e vai ou aplicar uma técnica ou trazer uma abordagem nova para você elaborar isso dentro de você e ir soltando. Porque mais que tudo, a vida é soltar. A gente quer carregar muita coisa dentro da gente, a gente quer carregar muita responsabilidade dentro da gente, e muitas vezes o que a gente tem que fazer é realmente deixar a história ir embora. Mas a gente fica ali pegando de volta e remoendo, pegando de volta e remoendo. E existe um porquê de estar pegando de volta. E isso realmente, através de muita análise, de um processo, de muita terapia, da gente entender por que você está pegando isso de volta para você. Soltar sempre é o melhor caminho. Tem ciclos que a gente precisa encerrar e iniciar novos ciclos. E aí você tem que descobrir isso em você, né? Se você está se prolongando demais no ciclo, qual você tem que iniciar. E a gente tem que aprender muita coisa, às vezes falar não para a gente mesmo, né? Porque tem pessoas que realmente são ruins e a gente tem que falar não quero mais. Eu amo, mas não quero mais conviver com ela. Não quero mais estar perto, não quero mais. Não dá. Eu aceito. Ok, ela é do jeito que ela é, eu sou do jeito que é, mas no processo não dá para ficar perto. E aí a gente tem que falar não para a gente mesmo. A gente tem que conseguir colocar limite para a gente mesmo. Não é o outro é o que o outro é. É o que é igual a Dani estava falando. É o melhor que ele está podendo fazer dentro do que ele tem. Então, se não está fazendo bem para mim, sou eu que tenho que tomar a ação. Não é o outro. É eu. Mas muitas vezes a gente fica nessa. E aí, às vezes, a gente fica esperando que o outro venha pedir desculpa, que o outro venha lá se retratar, e o outro às vezes não vai. E isso dói pra caramba, eu entendo bem sobre isso, mas é a gente que tem que fazer a mudança. Ou se afastar, mudar o canal, mudar a prosa, mudar a ideia sobre o mundo. E é disso que a gente está falando. Essa reprogramação do emocional, ela facilita isso. Ela vai ser um facilitador para soltar o corpo de dor, para você trazer uma nova programação das suas emoções para que você se sinta diferente. E, paralelo a isso, a gente tem que mudar a maneira que a gente olha para isso. Porque em algum lugar a gente está elaborando do jeito que está trabalhando. E quando eu acho que o mundo me deve desculpas ou me deve alguma coisa, eu estou trazendo mais carga para aquilo que aconteceu. Por mais que o outro tenha sido abusivo, por mais que o outro tenha sido violento, tenha errado, talvez ele nunca vai pedir desculpa e nunca vai reconhecer que errou com você. E a única escolha que a gente tem nessa vida é de ser feliz com a vida que eu tenho.
É a única coisa, é a única quesito no mundo ao qual eu tenho alguma escolha. Fazer as pazes com a minha realidade e ser feliz com o que eu tenho, do jeito que é. Se eu ficar esperando que o outro venha se retratar comigo para eu ficar bem, eu não vou ficar bem nunca. A maioria das pessoas está completamente inconsciente, perdida na própria dor e não consegue enxergar o que ela está fazendo. Então, eu espero que, de alguma forma, esteja ajudando isso que a gente está trazendo para diminuir o conteúdo de dor. Imagino que seja uma dor muito grande, mas a gente precisa aprender a pensar de uma forma mais inteligente para não ficar se prejudicando, se sabotando o tempo inteiro. E às vezes a gente fica esperando que o outro faça alguma coisa. Não, não vai fazer. Cancela essa opção e faz a parte que você consegue. Então, olhar para você e trazer para você uma nova consciência. É a única coisa que a gente consegue é cuidar da gente mesmo. Isso mesmo, é isso mesmo. A gente só consegue cuidar da gente, o outro é o outro. E vamos encerrando, né? Que a gente daqui a pouco vai ter Sim, a tempo. Anitta, deixa eu só ler o comentário aqui da Nívia, que ela traz um comentário muito legal. A Nívia Maria, aprender a soltar a vida. Esse aprendizado requer exercício constante em cada etapa das nossas experiências de vida. Exatamente. A gente vai aprendendo a soltar e isso é um processo, é aos pouquinhos. Obrigado, Eli, por estar aqui acompanhando. Obrigada pela Carinho. presença de vocês. É com muito Se carinho fez que a gente... sentido para vocês, né, envia para alguém, ou se não, se fizer sentido também, vem participar com a gente da jornada, que é muito bacana. Vem experienciar, tá um preço super bacana e ajuda muito, muito a se olhar. Vale a pena. É de coração que a gente vem aqui trazer esses conteúdos para todos vocês, então é uma graça, é um prazer muito grande estar aqui de alguma forma auxiliando com a palavra, com as ideias, com novas maneiras de abordar todo esse contexto de cedo, não cedo, sentido, não sentido, das travas, e trazer lucidez o quanto mais possível para todos esses processos. Então, até a próxima, pessoal, e daqui a pouco a gente está junto aí na nossa jornada de libertação emocional. Ainda dá tempo, vai ser às 8, então ainda dá tempo de ir lá no link da bio, fazer o seu pagamento, entrar em contato no inbox para participar da sessão das 8, porque vai ser muito legal. Beijo e boa noite. Até logo. Boa noite, Dani. Vai dar